Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Luozi e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos voltar, a falar de Jornada nas Estrelas Lower Decks, A segunda temporada já estreou. Eu confesso a vocês que eu não vi os primeiros episódios na ordem, em sequência, toda semana, à medida que eles foram saindo, Esse vídeo está sendo gravado depois do lançamento do 6º episódio, tá? Mas a ideia aqui é a gente falar de todos os episódios desde o primeiro, que é o que a gente vai fazer hoje, a gente vai falar do primeiro episódio. Para falar rapidamente da minha impressão sobre essa segunda temporada até agora, tá? Eu confesso a vocês que eu estou gostando bastante, eu estou achando ela bem interessante, mais interessante que a primeira, A primeira teve aqueles 5 primeiros episódios onde você teve uma overdose ali de Mariner, de Beckett Mariner, no caso, E o que acontece? Ficou um negócio muito esquisito, muito complicado, e nos 5 episódios finais a coisa deu uma melhorada boa, Agora não, agora a série já tá começando, entendeu? Numa toada um pouco melhor, Então foi bacana a gente ver isso, Esse primeiro episódio, Strange Energies, Ele foi um episódio ainda meia boca, tá? Até porque foi um episódio com 2 histórias, a história A e a história B, E a história A ainda foi muito focada na relação entre a Mariner, e a Capitã Freeman, que é a mãe dela, A gente se lembra que as duas, no final da primeira temporada, tinham no início da primeira temporada, tinham um relacionamento altamente conflituoso, E depois, no final da primeira temporada, elas começaram a trabalhar juntas, ensaiando uma conciliação aí, mas as duas no final das contas não aguentavam trabalhar juntas, uma com a outra, Então o episódio, a história ela foi mais focada, nesse relacionamento entre as duas, A Mariner vai descer a um planeta, para fazer um segundo contato. Ela pede para a mãe para poder limpar, vamos dizer assim, os prédios públicos do planeta, com limpar, porque o pessoal não fazia limpeza nos prédios públicos, A mãe autoriza isso, para desespero do primeiro oficial Hanson, que não suporta a Mariner, no caso, E a Mariner ali fica sacaneando ele por causa disso, E quando ela limpa um dos prédios públicos, ela acaba liberando sem querer uma carga de energia que estava nesses prédios que atinge o Hanson, e o Hanson vira uma espécie de divindade maligna, que quer destruir tudo, E esse ranço que ele tem com a Mariner, faz com que ele queira também, atacar Cerritos, E aí é ele que vai chegar e vai falar claramente, que esse relacionamento entre a Freeman e a Mariner era um relacionamento falso, E que ele odiava, coisa e tal, não sei o que. A nossa Freeman vai tentar conversar com ele diplomaticamente, até acalma, vamos dizer assim, essa divindade maligna, que o Hanson acabou se transformando, Mas o Hanson ele vai querer ser capitão, e aí quando ele diz que quer ser capitão, A Freeman fala que não tem espaço para 2 capitães na nave, e ele fica revoltado de novo, E enquanto isso a Mariner falando, destrói ele, atira o torpedo fotônico nele, coisa e tal, não sei o que, E aí a nossa Freeman não vai querer usar o expediente da violência, ela vai querer usar o expediente da diplomacia, como bom episódio de Star Trek que é, Mas no final das contas, quem acaba resolvendo tudo é a Mariner, Porque o corpo do Hanson fica no planeta, enquanto a cabeça dele fica no espaço atacando a Cerritos, E a Mariner, para acabar com o problema, o que ela faz? Ela começa a dar, chutes no saco, do Hanson, até, você fazer com que o Hanson não fique mais agressivo, A cabeça dele volta pro planeta, junta com o corpo, E ele volta ao normal, Ele vomita uma gosma luminosa lá, ele acaba voltando ao normal, E aí a Mariner resolve o problema dessa forma aí violenta, no caso, dentro desse humor, escrachado que é Lower Decks, mas ainda com aquela, vamos dizer assim, com aquele ranço da Mariner que a gente sabe. Pelo menos alguns fãs não gostaram muito, desse ranço da Mariner, e essa coisa ficou mais focada, pelo menos nesse primeiro episódio. É uma coisa que nos episódios seguintes a gente já não vai ver tanto essa presença assim tão intensa da Mariner nos outros episódios, tá? Ela vai dividir um pouco mais, as atenções entre ela, e os demais personagens da série, no caso, Então essa história ela acabou ficando,
dessa forma, né? Foi uma história que ficou um pouquinho mais chatinha, né? Por abordar muito o relacionamento da Mariner com a mãe dela, né? Mas teve uma menção ao Gary Mitchell, né? Porque o Gary Mitchell também era um ser overpower, né? Que a gente viu lá na primeira temporada de TOS, né? Que foi uma coisa interessante, né? E também, né, as duas, né, acabam acertando os ponteiros, né, elas decidem não mais trabalhar juntas, elas decidem não mentir uma para outra, né, e é engraçado, né, que as duas, inclusive, se dão bem mesmo, né, reconhecendo isso, né, com a capitã mandando, né, a Mariner pra cadeia e as duas, né, felizes da vida ali, né, porque elas não teriam mais aquele relacionamento falso, mesmo com a mamãe mandando a Mariner presa, né, no caso, né. Então foi engraçado esse pedacinho final aí, né. Agora a história B, né, é uma história mais interessante, né, que vai envolver a Tandy e o Rutherford, né. A Tandy, eu confesso a vocês que é a personagem de Lower Decks que eu mais gosto, né, a personagem mais meiguinha, a personagem mais como podemos dizer assim, entusiasmada em estar na Frota Estelar, né, aquele negócio todo, né, então ela é uma personagem que eu acho ela muito atraente, eu gosto dela bastante, né. Eu teria um action figure dela, né, no caso, pra vocês terem uma ideia, né. Mas o que acontece? A Tandy vê que o Rutherford vai fazer um encontro, né, com uma alferes, né, e a Tandy, no final das contas, ela tá ali, né, com um ciúminho do Rutherford, né, e ela acha que o Rutherford tá se comportando de uma forma estranha, né, para um ciborgue, né, e ela acha que ele tá com uma espécie de síndrome que só dá nos ciborgues, ela quer fazer uma série de exames, né. Na verdade, ela tá arrumando um pretexto, né, para melar, né, vamos dizer assim, esse encontro do Rutherford, né, no caso, né. Ela começa a usar procedimentos cirúrgicos, né, e médicos altamente invasivos em cima do Rutherford, ela dá choque nele, coisa e tal, né. O Rutherford sai pela tangente, porque ele tá sofrendo, né, com essa coisa toda, né. E ela, de uma forma meio até deslocada, né, bem ópera do absurdo mesmo, ela vai pra cima dele, entendeu? E quer, na marra, né, fazer esses exames, né? Até que chega um momento em que ela abre o jogo, né, e fala que na verdade ele não tem síndrome nenhuma, mas pelo fato dele estar se comportando de uma forma muito estranha, ela ficou com medo de que ele tivesse, vamos dizer assim, uma mudança de pensamento com relação ao relacionamento deles, que ele também, de repente, e se ele não quisesse mais também ser amigo dela, né, no caso, né, mas aí o Rutherford falou, não, nós dois amamos ciência, né, que é aquilo que foi falado inclusive em Discovery, né, e a gente se dá muito bem por causa disso, né, e aí eles acabaram, vamos dizer assim, fazendo as pazes lá, se abraçando, coisa e tal, né, mas a Tandy ainda, né, ela chega, né, e bota um pouquinho do ciúminho pra ela, né, pra fora, né, quando ela abraça ele e fala assim, mas não vai no encontro lá com a sua alferes não, tá? Então você vê ali que tá rolando um climinha entre os dois, né, o que é um negócio engraçadinho, um negócio fofinho, entendeu? Teve essa forma altamente deslocada como a Tandy foi atrás do Rutherford querendo fazer exames médicos em cima dele na marra, né? Mas essa foi a coisa mais engraçada do episódio, ao meu ver, entendeu? Essa coisa bem absurda, bem escrachada, né, que o Lower Decks faz, né? Que se propõe a fazer e que faz de uma forma legal. Eu não confesso a você que não tem muitas críticas com relação a isso, não. Essa é uma série que trabalha a Jornada nas Estrelas de uma forma engraçada, né? Mas sem ser agressiva, como algumas piadas agressivas aos fãs mais antigos de Jornada nas Estrelas que você vê, por exemplo, em Discovery, né? Tem umas paradas até meio gore lá em Discovery, né, no caso, né? Que são um pouco agressivas às vezes para os fãs, entendeu? Uma coisa que você não vê no Lower Decks, né? Você vê que é uma coisa engraçada e que não tá querendo ser tão agressivo quanto algumas referências engraçadas que você vê em Discovery que na verdade não tem graça nenhuma, né, para os fãs mais antigos, né? Mas beleza. O Boimler, ele é citado, né, no final do episódio, né, tá lá a Mariner presa lá e o Rutherford atende conversando, eles devem estar falando, pô, como é que o Boimler deve estar lá na Titan agora, né? Ele deve estar feliz da vida, coisa e tal, ele deve estar tendo uma ótima vida lá, ele deve ter um aposento gigantesco, né, mas aquela cama de beliche que fica no corredor da nave, né? Mas na verdade o Boimler tá lá, né, vamos dizer assim, na ponte da Titan, né? E a nave sob fogo cruzado, o Riker atirando para cima, mandando atirar, né, nas naves Pakled, né, que vai ser uma espécie alienígena que vai aparecer muito na segunda temporada de Lower Decks, né, a gente vai falar um pouquinho delas mais nos próximos vídeos, né. E o Riker lá, né, dentro daquela forma bem de cowboy dele mesmo, né, dentro de diplomacia de cowboy dele mesmo, né, fazendo uma batalha de naves, né, e o Boimler lá desesperado porque ele estava mais acostumado àquela vida lá, né,
dos decks mais baixos, né, ou dos subalternos, né, como está sendo feita agora a tradução, né, de Lower Decks aqui no Brasil, né, que a primeira temporada está chegando aí no Brasil, né, no caso, né. E é interessante ver, né, que o Boimler tá, né, é aquela velha história, né? Cuidado, né? Que a Uhura falou em Jornada nas Estrelas 3, né? Cuidado com o que você deseja, que você pode conseguir, né? E aí o nosso Boimler acabou conseguindo esse posto de alta patente na Titan, né? Mas a vida na Titan, né? É aquela coisa. O Riker é o capitão, né? Né? O Riker sendo o capitão, né? A nave passa por situações muito mais escabrosas do que a Cerritos, por exemplo, né? Então foi um episódio interessante, foi um episódio engraçado, né? Teve essa coisa de da história ainda se focar muito na Mariner, né? Mas isso é uma coisa que a gente, nos próximos episódios, a gente já não vai ver tanto assim. A gente vai ver uma divisão da Mariner, né? Das atenções em cima da Mariner com os outros personagens da série, né? E isso vai ser um negócio bacana, né? Eu confesso a vocês que eu tô gostando realmente, tá? Dessa segunda temporada de Lower Decks, né? Pelos próximos 5 episódios que a gente vai falar aqui, né? E agora, hoje, né? Na execução na data da execução desse vídeo aqui, né? Tá faltando 4 episódios para acabar essa segunda temporada, né? Mas os 6 episódios até agora apresentaram coisas bacanas, uns mais, outros menos, né? Mas é uma segunda temporada que tá realmente sendo interessante, sendo bacana de se ver, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? O texto sobre esse episódio, como sempre, vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito bacana pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.